Olá pessoal, eu sou a professora Dayana da disciplina de Língua Portuguesa. A nossa aula de hoje é sobre concordância verbal. Trataremos mais especificamente da regra geral, o caso com sujeito simples, a concordância com sujeito simples, a concordância com sujeito composto e de terceira pessoa, a concordância com sujeito composto e formado de pessoas gramaticais diferentes. Para que nós possamos iniciar essa aula, é muito importante que você compreenda a importância da comunicação, qual é a relação que essa comunicação tem na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Atente para a tela. Admite-se faxineiros com experiência. Qual é o problema que nós encontramos numa charge como essa e o que notadamente ela está exemplificando? Trata-se do verbo admitir. O verbo está no singular, dizendo admite-se, quando o seu sujeito faxineiros está no plural. Se o sujeito faxineiros se encontra no plural, notadamente o verbo deveria acompanhar este número também, deveria se flexionar para concordar no plural. Por isso, a concordância mais exata numa imagem como essa, numa charge como essa, seria admitem-se faxineiros. Então perceba que essa realidade da concordância, ela gira à nossa volta e ela tem muito a ver com o universo da nossa comunicação. Nesse mesmo exemplo, nós temos uma próxima imagem, uma próxima charge, para que você compreenda a flexão adequada dos verbos. Veja. Espalham-se caveiras? Não, empilham-se caveiras. Ou melhor, empalham-se cadeiras. Encilham-se carneiros? É isso. Ou entulham-se torneiras. Essa charge está chamando a atenção justamente para a flexão do verbo, considerando o sujeito da frase. No primeiro quadrinho, você tem o sujeito caveiras. Notadamente, o verbo está espalham-se. Por quê? Sujeito no plural, cadeiras, o verbo deve acompanhar o mesmo número desse sujeito. No próximo quadrinho, você tem não. Empilham-se caveiras. Perceba que caveiras continua agora sendo o sujeito da frase e você tem agora o verbo empilhar, flexionando-se adequadamente para concordar com esse sujeito. E se você observar em cada quadrinho, nós temos o sujeito e o verbo tentando se ajustar a essa realidade do sujeito. E é isso que é a concordância verbal. Para que você entenda notadamente do que nós tratamos, concordância verbal tem a ver com a flexão do verbo, tentando se harmonizar com o sujeito ou os sujeitos da frase. E é sobre isso que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. O que nos fala a regra geral sobre esse princípio sintático que é o da concordância verbal? Vamos ver o exemplo na tela? Veja, o livro ficou aqui. Nós temos um sujeito simples formado pelo núcleo substantivo livro, e você tem o predicado formado pelo verbo ficar, ficou aqui. Note a relação e a harmonização entre as palavras nesse contexto. Você tem livro no singular e você tem o verbo ficar no singular também, acompanhando o mesmo número deste sujeito. Então esse é o princípio geral da concordância verbal. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito da frase. Vamos ver mais um exemplo? Volte para a tela. Os livros ficaram aqui. Veja que a diferença agora é que os livros estão no plural. Continua sendo o sujeito da frase. Notadamente, para que haja a harmonização, para que haja a concordância adequada, o verbo deve se flexionar acompanhando o mesmo número do sujeito. Portanto, ficaram aqui. No próximo exemplo, nessa mesma tela, você tem o livro e o caderno. Qual é a diferença agora das frases anteriores? É que adicionamos um sujeito aí nessa oração. Você tinha anteriormente livro, agora eu tenho caderno. Então, nas frases anteriores, o nosso sujeito era simples. Nessa terceira frase, o nosso sujeito é composto, o livro e o caderno. Como é que fica a harmonização do verbo? Veja na frase. O livro e o caderno sumiram da pasta. Então, o verbo se flexionou, foi para o plural para justamente concordar com o sujeito dessa frase. Dito isso, princípio geral, a regra geral da concordância diz exatamente o quê? Verbo se flexiona para concordar com o sujeito ou, no caso do sujeito composto, os sujeitos da frase.
E agora nós vamos então particularizar isso, nós vamos começar a ver justamente esses casos do sujeito e nós vamos começar pelo sujeito simples. Como é que o verbo se comporta em relação ao sujeito simples? Veja na tela. O sujeito sendo simples, com ele concordará o verbo em número e pessoa. Exemplo: verbo depois do sujeito. As saúvas eram uma praga. Ótimo. Veja bem, as saúvas eram uma praga. Veja que o verbo está colocado depois do sujeito. Nesse caso, relembrando o princípio sintático da concordância, o verbo se flexiona de acordo com o número do sujeito. Saúvas é plural, logo o verbo ser deve estar no plural também, por isso eram. Mais um exemplo agora. Não faltarão pessoas que nos queiram ajudar. Essa frase está numa ordem inversa. Nós temos o verbo localizado antes do sujeito, então pessoas nessa frase é o nosso sujeito. O que a gramática nos ensina sobre isso? O verbo se flexiona também de acordo com o número desse sujeito. Veja, não faltarão pessoas. Então veja que tanto faz o verbo estar depois do sujeito ou antes do sujeito, ele se flexiona acompanhando o mesmo número desse sujeito. Portanto, se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito estiver no plural, verbo no plural. Esse caso que nós temos aí é referente ao sujeito simples. A próxima situação que nós vamos avaliar agora é sujeito composto. E como é que nós temos a gramática? O que a gramática nos fala sobre a concordância relacionada ao sujeito composto? Veja na tela. A esposa e o amigo seguem sua marcha. Pelo exemplo que você está visualizando, você tem sujeito, um sujeito composto, a esposa e o amigo. Porém, eles são de terceira pessoa, porque eu posso dizer a esposa e o amigo corresponde exatamente a que pessoa do discurso? Eles. E eles é, de fato, um sujeito de terceira pessoa. Nesse caso, o que a gramática nos ensina? O verbo se flexiona no plural para concordar com o número desse sujeito composto. Então, a esposa e o amigo seguem. Veja mais um exemplo na tela. Você tem Poti e seus guerreiros o acompanharam. Mesma situação anterior. Você tem um sujeito composto de terceira pessoa. Poti e seus guerreiros correspondem a eles. Veja que o verbo acompanharam se flexiona no plural, acompanhando exatamente o número desse sujeito. Então, o que nos diz a regra sobre o sujeito composto sendo formado de terceira pessoa? Olha o caso. O sujeito sendo composto e anteposto ao verbo leva geralmente este para o plural. A regra é muito simples em dizer para você o seguinte: o sujeito composto e ele está antes do verbo. Automaticamente o verbo vai ficar no plural concordando com este sujeito. No entanto, nós temos casos em que o verbo pode ficar no singular. São as exceções a essa regra. Então, eu sei que o sujeito anteposto ao verbo, vindo antes do verbo, e ele sendo composto, verbo no plural. Porém, há algum caso em que o verbo possa ficar no singular? Veja na tela os exemplos. Que barulho, que revolução será capaz de perturbar esta serenidade? Veja que o sujeito é composto. Que barulho, que revolução. Esse sujeito é composto, continua sendo de terceira pessoa, são eles. Só que, por que o verbo nesse caso ficou no singular? Será capaz? Porque você está vendo um caso de exceção a essa regra. É quando, notadamente, os sujeitos são sinônimos. Barulho e revolução significam exatamente a mesma coisa. Revolução e barulho, elas são palavras muito próximas, têm o mesmo sentido nesse contexto. Então, por isso, o verbo ele pode ficar no singular, concordando notadamente com a palavra mais próxima. Por isso, que barulho, que revolução será capaz de perturbar esta serenidade? Há mais um caso em que o verbo pode ficar no singular nesta exceção, neste caso de exceção. Veja, uma ânsia, uma aflição, uma angústia repentina começou a me apertar a alma. Que caso agora é esse? Por que o verbo começou a me apertar a alma? Verbo no singular. Porque agora você tem uma sequência gradativa. Você tem aí sujeitos que estão elevando a ação dos verbos. Você começa com uma ânsia, vem a aflição
e depois da aflição vem angústia. Isso aí é uma sequência gradativa, quer dizer, são ações sequenciais, uma após a outra. No entanto, essa sequência está elevando as ações do verbo. Começa com uma ânsia, seguidamente vai para uma aflição, posteriormente evoluiu para uma angústia. Essa sequência gradativa leva a gente a entender que o sujeito é composto. Ele continua sendo de terceira pessoa, são elas. No entanto, o verbo no singular, porque eu vejo que é uma sequência estabelecida de ações e elas estão formando aí uma situação habitual, estão se formando fatos evolutivos, estão evoluindo em ações. Então, nesse sentido, nós temos que dizer que o verbo, nesse caso, fica no singular. Então, você tem uma ânsia, uma aflição, uma angústia. As ações elas estão progredindo, elas estão evoluindo, o que levou o verbo, então, a ficar no singular, ok? Então, nesse caso do sujeito de terceira pessoa, sujeito composto e de terceira pessoa, verbo fica no plural. Quando? Quando o sujeito ele está anteposto ao verbo. Pode ficar no singular? Sim, quando eu tiver, então, sujeitos que são sinônimos ou quando eu tiver uma sequência gradativa. No entanto, nós temos mais um caso com esse mesmo sujeito de terceira pessoa. Veja na tela. Sendo o sujeito composto agora e posposto ao verbo, este poderá concordar no plural ou com o substantivo mais próximo. Exemplo: não fossem o rádio de pilha e as revistas, que seria de Elisa? Bem, veja que nesse momento, de novo, nós temos uma ordem inversa. Você tem o verbo localizado primeiro, posteriormente é que aparece o sujeito, no caso, o rádio de pilha e as revistas. O que acontece com o verbo nesse caso? Ele fica no plural, concordando então com o sujeito composto da frase. No entanto, nós temos a exceção aí também. Veja o próximo exemplo. Aqui é que reina a paz e a alegria nas boas consciências. Veja que o verbo agora ficou no singular, concordando notadamente com a palavra mais próxima, paz. Isso é possível? É, quando você tem um sujeito composto, formado de terceira pessoa, em que esse sujeito está depois do verbo, que nós dizemos o sujeito está posposto ao verbo. Nesse caso, o verbo pode ficar no plural, concordando com o número do sujeito, ou o verbo pode ficar no singular, considerando o nosso segundo exemplo, a paz, por exemplo, levou o verbo para o singular reina, porque nesse caso nós temos uma situação de concordância com o mais próximo. Esses casos, então, são os casos de exceção à regra. Nosso próximo passo agora sobre concordância verbal, por hoje, é falar do sujeito composto, agora formado de pessoas gramaticais diferentes. Pessoal, atente muito bem para isso, porque em situação de vestibulares, isso é corriqueiro. Você vê constantemente a concordância, que é uma coisa muito criteriosa, sendo cobrada nesses aspectos. Então, por isso, esse caso é importante que você entenda muito bem, porque aqui a gente começa a particularizar algumas situações de concordância. Por exemplo, o sujeito composto, formado de pessoas gramaticais diferentes. É importante que você primeiro localize esse sujeito e entenda quem são essas pessoas. Vamos ver na tela? Olha o caso. Se o sujeito composto for de pessoas diversas, o verbo se flexiona no plural e na pessoa que tiver prevalência. O que essa regra, notadamente, ela quer dizer? Ela está dizendo a você que se o sujeito ele é composto, formado de pessoas gramaticais diferentes, nós vamos já ver um exemplo disso, o verbo ele se flexiona de acordo com a pessoa que prevalece sobre as outras. É importante frisar isso. Você vai ter, nesse caso, uma pessoa vai prevalecer sobre as demais, levando o verbo para o plural. Vamos ver o primeiro exemplo? Volte para a tela. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. Exemplo: ele, tu e eu iremos ao teatro. Veja, ele, tu e eu. Você tem pessoas gramaticais diferentes. Ele, tu e eu. A regra nos ensinou que, neste caso, o eu vai prevalecer,
levando o verbo a se flexionar no plural, na primeira pessoa correspondente. Então, eu no singular, o correspondente dele no plural é nós. Por isso que o verbo ficou dessa forma, iremos. Então, a concordância dessa frase fica exatamente: ele, tu e eu iremos ao teatro. É necessário colocar o verbo exatamente na primeira pessoa do plural, porque eu tenho a presença da primeira pessoa do singular. E essa regra me diz que o sujeito formado por pessoas diferentes, notadamente a primeira pessoa prevalece, levando para o plural a flexão do verbo na primeira pessoa do plural. Então, ele, tu e eu iremos, porque isso é semelhante a você dizer nós. Nós iremos. Agora, seria esse o único caso? Não, nós temos mais um caso em evidência. Veja na regra. A segunda pessoa prevalece sobre a terceira. Exemplo, tu e ele ireis. Isso é igual a vós. Veja que nesse caso você não tem a presença do eu, você só tem tu, segunda pessoa, e ele, terceira pessoa. O que a regra nos ensina nesse caso? Nesta situação, o tu vai prevalecer, levando o verbo para o plural na segunda pessoa do plural. Por isso ficou ireis, porque tu e ele é a mesma coisa que eu dizer vós. Vós ireis. Por isso, na frase, tu e ele ireis. O que eu tenho para vocês nesse momento é mostrar alguns outros exemplos e fixar essa regra. Veja na tela mais algumas outras situações. Foi o que fizemos. Capitu, tu e eu. Será que você consegue, nesse momento, entender por que o verbo ficou fizemos? Porque nós temos um sujeito formado de pessoas diferentes. Capitu é ela. Tu é tu, é você, e eu é a primeira pessoa que fala. Notadamente, o verbo foi para o plural, concordando com esta primeira pessoa, porque capitu, tu e ele é igual a nós, ok? Por isso o verbo ficou fizemos. Outro exemplo, tu e ele partireis juntos. Agora, você é capaz de identificar por que ficou partireis? Porque você não tem a presença do eu. Você tem apenas o tu, segunda pessoa, e o ele, terceira. Notadamente, tu e ele é a mesma coisa que eu dizer vós. Por isso, vós partireis. Só que para você detalhar isso, significa dizer que o tu prevaleceu sobre o ele. O tu prevaleceu sobre a terceira pessoa, levando o verbo a ficar no plural, na segunda pessoa do plural. Por isso, partireis. Então, pessoal, esse é o caso do sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso último caso de concordância por hoje. Agora nós vamos prosseguir com o nosso exercitando, a fim de que você possa fixar alguns desses casos hoje propostos, lembrando que na próxima aula nós vamos dar sequência a esse conteúdo. Vamos a este momento? Questão de número 1. Escolha a alternativa que apresenta erro de concordância verbal. Letra A. Precisava fazer uma caixa de madeira, mas faltavam-me ferramentas. Letra B. Estávamos ali parados, quando começaram a cair grossos pingos de chuva. Letra C. Raros são os dias em que não acontecem fatos desagradáveis. Letra D. Sobra-lhe motivos para poder considerar-se uma pessoa feliz. Letra E. O que me admira é ainda existirem peixes em rios tão poluídos. Tempo. Questão de número 2. Descubra a sequência numérica correspondente à razão pela qual o verbo concorda no singular, embora o sujeito seja composto. O que você tem que avaliar nessa questão é justamente cada caso. Você tem as regras aí. Número 1. Os núcleos do sujeito são sinônimos? Número 2. Os núcleos do sujeito formam uma sequência gradativa? Número 3. Os núcleos do sujeito referem-se ao mesmo ser? Número 4. Concordância com o núcleo do sujeito mais próximo.
É porque nesses casos você vai ver que o verbo está no singular. A gente tem que saber por que o verbo ficou no singular. Se é referência ao primeiro caso, se é referência ao segundo, ao terceiro. É isso que eu quero que você examine nesse momento. Tempo para vocês. Terceira questão. Marque a alternativa que apresenta concordância incorreta. Letra A. João nunca subirá na vida. Faltam-lhe coragem e idealismo. Letra B. O puma ou sussuarana costuma caçar de noite. Letra C. Partireis amanhã, tu, Ramiro e as crianças. Letra D. Partiremos amanhã, tu, Ramiro, as crianças e eu. Ou letra E. Partirá amanhã, tu, Ramiro e as crianças. Tempo. Considerando a primeira questão, a alternativa correta é a letra D, porque nós temos ali o verbo estar no singular e o sujeito dela está no plural. Você tem ali a construção sobra-lhe motivos. No entanto, sei que motivos é o sujeito dessa frase. Então, nesse caso, o verbo deveria estar no plural. Então, o correto seria sobram-lhe motivos. Na segunda questão, então, nesse caso que você tem da questão de número 2, é para você ver por que o verbo se encontra no singular. Então, na primeira frase, a dona de casa e mãe de família anda preocupada com a alta do preço. Essa aí corresponde a número 3, porque você tem núcleos do sujeito referindo-se à mesma pessoa. Quando você tem um sujeito composto aí, porém esse sujeito se refere à mesma pessoa, no caso aí a dona da casa, então nesse contexto o verbo fica no singular. Próxima frase. A segurança e firmeza com que eles respondi deixou-os perplexos. Essa sequência aí corresponde à de número 1, em que você tem os núcleos do sujeito sendo sinônimos. Veja na frase. A segurança e a firmeza, mesma coisa, elas têm o mesmo sentido. Foi aquele caso anterior, sujeito composto de terceira pessoa. Quando é que o verbo fica no singular? Quando eu tenho palavras formando sinônimo, por isso o verbo ficou lhe respondi. No terceiro caso, passou-me pela mente o rosto e a voz de minha primeira professora. Número 4, porque nesse caso você tem a concordância com o núcleo mais próximo. Sendo dessa maneira, mente, passou-me pela mente o rosto e a voz da minha professora. O rosto e a voz da minha professora são sujeito. Veja que o verbo está no singular porque ele concorda exatamente com o núcleo mais próximo, no caso, rosto. E a última, então, você tem a inveja, o ódio, a maldade humana. Armará ciladas em teu caminho. Veja que nesse caso você tem uma sequência gradativa. A inveja, o ódio, a maldade. Você tem fatos que estão ascendendo, que estão realmente evoluindo. Veja, a inveja, o ódio, a maldade humana. Quando eu tenho uma sequência gradativa, o verbo fica então no singular, ainda que o nosso sujeito seja composto. A questão de número 3, você tem partirá amanhã, tu, Ramiro e as crianças. Partirá, verbo errado, concordância incorreta, porque nós temos a presença do tu. Aprendemos que numa concordância com sujeitos formados de pessoas gramaticais diferentes, se não tem a presença do eu, o tu prevalece. Então, você tem uma segunda pessoa que deveria prevalecer. Veja que o verbo ficando partirá, ele está na terceira pessoa e o verbo tem que ficar na segunda pessoa do plural. Por isso, corrigindo, o correto seria partireis amanhã, tu, Ramiro e as crianças. E não partirá, colocando o verbo notadamente na terceira pessoa. O verbo deve ficar na segunda pessoa do plural, ok? Muito bem, pessoal. Feito isso, espero que vocês tenham realmente aproveitado esse momento exercitando, tenham acertado, inclusive, as questões. E agora nós vamos, então, finalizar. Este foi o nosso caso de concordância verbal inicialmente. Nós fizemos, então, a regra geral, estudamos a regra geral de concordância verbal. Posteriormente, nós tratamos do caso com o sujeito simples. Seguidamente, nós vimos o caso com o sujeito composto e formado de terceira pessoa. E por último, nós tratamos na nossa aula do sujeito composto formado de pessoas gramaticais diferentes. Aguarde pela nossa próxima aula, em que nós estaremos tratando de casos agora mais específicos, casos especiais de concordância verbal. Fique agora com o direcionamento de seu monitor, faça novos exercícios, novos desafios,
Tenha bons estudos e até a nossa próxima aula.